single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Diana espera que sim, né? Então, hoje, terça-feira, né? Nós vamos ter aulinha de história, certo? A nossa aula de história hoje, né? Vai ser no capítulo 6. Então, peguem aí o livro de história, sexto ano. Abram no capítulo 6, na página 66, ok? Então, a nossa disciplina é Mãe África, que nós vamos estudar, e Egito. Só que a tia hoje vai falar só sobre a África. Na próxima aula a gente fala sobre o Egito, certo? Então vamos lá, começar acompanhando os slides. Vamos falar sobre Mãe África, ok? Olha que imagem legal, né? De que fala esse texto, tia Diana? Esse texto, né? Estudaremos agora no capítulo 6 as principais características do continente africano, o berço da humanidade, sua arte e sua economia, os relevos da formação dos impérios e do Estado, sua geografia e seus principais legados para a civilização. Então, é um texto bastante interessante, né? Por exemplo, quando a tia Diana falou África, o que vem na cabeça de vocês? Pense aí um pouquinho, depois vocês vão ter que me dizer, certo? Geralmente, algumas pessoas associam África a escravidão, né? A pessoas que sofrem muito, são muito marginalizadas, né? Mas vamos conhecer um pouco dessa história. Vamos lá? África. A África é o terceiro maior continente do mundo e dos mais populosos, viu aí? O continente africano, apesar de rico em biodiversidade e multicultural, sofre com a extrema pobreza. Isso é notório até hoje, né? A África ela é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural e por meio de sua história milenar é capaz de contar a história de toda a humanidade. Bastante interessante, né? Então, o berço da humanidade. Olha que imagem legal essa imagem, né? Que retrata um mapa, né? Relacionado à África. E por quê? Por que será que a África ela é o berço da humanidade, tia Diana? Vamos lá? A África é o berço da humanidade, pois há indícios de que o continente ele foi o primeiro a ser habitado por humanos. Nele foram encontrados diversos fósseis que comprovam sua teoria e também possibilitaram o estudo da evolução humana. Estima-se que a porção norte do continente seja a mais antiga do mundo, na qual se estabeleceu os povos egípcios. Olha, gente, o berço da humanidade, né? Por que será? Tia Diana, como é que eles ficaram sabendo que a África é o berço da humanidade? Exatamente porque foram encontrados fósseis que servem como prova, né? Para que seja comprovado que ela é considerada como o berço da humanidade, certo? Vamos passar o slide. O continente ele foi colonizado por povos europeus, como os espanhóis, os portugueses e franceses. Muitos africanos foram arrancados e levados de seus países para outra parte do mundo pelos europeus a fim de realizarem o trabalho escravo. É por isso que até hoje tem essa concepção de que África está relacionado à escravidão, né? Porque isso aí já vem, de muitos e muitos tempos. Desde esse período aqui, os americanos, né, portugueses, franceses, os europeus, eles já escravizavam, eles já pegavam essas pessoas, tiravam dos seus países, levavam para outros para fazer trabalho escravos,
né? Então, os africanos já sofrem já há bastante tempo, né? Tia Diana, e tinha comércio na África? Como era que isso funcionava? Como é que esse país funcionava? Como é que ele sobrevivia com relação ao comércio? A economia africana, ela é baseada principalmente no setor primário, como o extrativismo e com a agropecuária. O continente ele é rico em minerais, olha aí, gente, como ouro e diamantes. A exploração de recursos naturais é feita pelos europeus, né, e também pelos norte-americanos, o que impede o desenvolvimento do país com base em suas próprias riquezas. Ou seja, a África, ela é um continente, ela é um local que tem matérias-primas valiosas. O ouro é valioso, né? O diamante é valioso. E eles não podem se beneficiar do que eles têm, dessa matéria-prima. Por quê? Porque quem explora e quem comanda esse território é exatamente os europeus. E eles fazem o quê? Carregam, né, essa matéria-prima para si. E eles acabam ainda com dificuldades e na pobreza, né, os africanos. Vamos lá. O comércio, ele sempre existiu na África, mesmo com todas as dificuldades, pois o ato de comerciar ultrapassava os limites das trocas e trazia consigo vários significados, entre eles a perpetuação do modelo de poder constituído, a solidariedade e a consciência coletiva das comunidades, né? Então, o comércio sempre existiu na África, apesar de não ser de acordo como deveria ser, né? Mas ele sempre existiu, certo? Vamos lá? O exemplo mais claro dessa significação do comércio estava na comercialização da noz de cola, da noz de cola. Vocês sabiam que essa matéria-prima, esse produto, ele é usado num dos nossos refrigerantes, que é o refrigerante de cola, é usado noz de cola, certo? Outro comércio importante era o sal, que tinha uma rota específica, conhecida como Rota do Sal, ligado a Níger, às salinas saarianas, né? Então, olha aí, como a África, ela tinha tudo para ser um bom comércio, né? Ter um bom comércio, uma boa economia. Ela tinha tudo para poder progredir, mas como os europeus acabaram, né, juntamente com os norte-americanos, explorando por demais a África, acabou fazendo com que o país permanecesse pobre, né? Por não ter o direito de comercializar seus próprios produtos de maneira digna. Essa imagem que a tia Diana está mostrando agora, ela está retratando exatamente como era que se dava essa comercialização. No livro de vocês também tem essa imagenzinha, né? Se vocês olharem na página 64. Essas aí é uma imagem de caravanas, né? Que eram a forma que eles utilizavam para comercializar através das caravanas. Os africanos trabalhavam dessa forma. Acho que eu deixo essa imagem aí para retratar o comércio na África. Vamos lá? A escrita africana. Gente, é muito interessante como se deu a escrita africana. Grande parte dos povos africanos se comunicavam principalmente pela oralidade, como os primeiros contadores de história que repassavam os ensinamentos, né? As tradições e técnicas oralmente, eles passavam de geração a geração, né? Então, a oralidade nesse período, né, na África, ela
tinha assim uma grande importância. Eles não se preocupavam com a escrita. Eles se preocupavam sempre em registrar de acordo com a oralidade. Sempre contações de história, né? Eles contavam o que acontecia. E isso ia passando de geração a geração, de pessoa a pessoa, né? Então, a oralidade era uma marca registrada dos africanos, certo? Mas, contudo, é errôneo afirmar que não existia a escrita na África, bem como civilizações desenvolvidas. A África, assim como a Mesopotâmia, foi pioneira no desenvolvimento da escrita, né? Mas eles tinham. E essa escrita, como eles foram pioneiros, eles começaram a trabalhar a escrita egípcia, né? Mas o que é o foco maior da África com relação à escrita é o quê? A oralidade. Muito bem. Como surgiu o Estado na África, né? Então, gente, a África tinha um Estado, como era que funcionava isso, né? O surgimento de formas estatais, por exemplo, direcionava-se dos impérios asiáticos ou pré-colombianos. De modo geral, os estados pré-coloniais africanos não intervinham diretamente na economia, nem organizavam a execução de trabalhos públicos, mas estavam à frente do controle do comércio a longa distância, certo? Ou seja, foi surgido, né, o Estado na África, né, as leis estatais, mas eram comandadas por outras pessoas. Os africanos, eles não tinham o direito de comandar as suas próprias leis, né? Então, eles sempre ficando submissos de outros, né? Obrigado pela atenção, né? A tia Diana hoje, ela trabalhou somente um pouco da África para que vocês venham a ter esse conhecimento, certo? E eu vou passar uma atividadezinha, vou colocar nos anexos, né? Logo após o vídeo, para vocês fazerem, certo? Espero que vocês tenham um bom estudo, um bom desenvolvimento. Então, até a próxima. Um cheiro e um beijo para todos.